A gente olha para o Congresso Nacional, a gente nunca teve uma mulher presidente da Câmara, nem uma mulher presidente do Senado. A maioria dos brasileiros são mulheres, né? Nós somos maioria do país e a gente ainda representa um dos países com o menor índice de mulheres na política do mundo inteiro. A gente teve do PL ao PSOL apoiando o nosso projeto, a gente teve mais de 50 coautores para que a gente conseguisse aprovar e São Paulo foi o primeiro estado a proibir celular nas escolas. Olá, eu sou a Isabel Mega e este é mais um episódio do Esfera Cast. A nossa convidada de hoje é a deputada estadual por São Paulo, Marina Elou. Deputada Marina Elou, você é a nossa representante da política nessa edição do Esfera Cast. A gente conversava antes de gravar, né, sobre o quanto que a política é um ambiente masculinizado e representa desafios diários para a gente ser ouvida, para a gente ter espaço de fala, para a gente não ser interrompida. Queria que você compartilhasse com a gente um pouco do que vê de avanço e do que a gente ainda precisa avançar. Primeiro, muito obrigada pelo convite. É uma honra estar aqui nesse espaço com tantas mulheres inspiradoras. E com certeza a política, assim como muitos outros espaços, ainda são extremamente machistas, mais do que só masculinizados. Eles não pensam em estruturas que acomodem as mulheres. E é um pouco mais grave a política ser assim, porque numa democracia representativa, a gente deveria ter quem compõe o país ocupando os espaços de poder. E no Brasil a gente é maioria. A maioria dos brasileiros são mulheres, né? Nós somos maioria do país e a gente ainda representa um dos países com o menor índice de mulheres na política do mundo inteiro. A América inteira, todos os países da América têm mais mulheres na política do que o Brasil. A gente está num ranking, um lugar muito longe ainda, com desafios muito estruturais, né? A gente estava comentando que até pouco tempo os lugares não tinham banheiro. Eu, quando fiquei grávida, não tinha estrutura de licença maternidade. E a gente tem um desafio de representar as demandas das mulheres, né? A maioria das chefes de família no Brasil já são mulheres. Como que a gente representa isso? Mas eu acho que os lugares de avanço, eu gosto de celebrar, sou otimista, né? Por isso que eu estou na política, é que a gente vem discutindo cada vez mais nisso, aumentando a consciência da importância de votar em mulheres e muita mulher boa aí de todos os espectros políticos se candidatando. E isso passa também por modificações na composição da direção partidária, né? Que muitas vezes também não corresponde a essa equidade que a gente tem na população. Equidade não, mas de sermos maioria da população, mas as mulheres também não estão nas direções dos partidos, elas também não estão apitando em regras internas. E a gente tem ali muita dificuldade também, tivemos avanços na lei em termos de destinação de verbos às campanhas femininas, mas ainda muito no campo de cota, ainda muito devagar, ainda com muito empenho, muito esforço, mas pouco retorno, né? O que você acha que precisa mudar de fato, que seria um bom pontapé daqui para frente, sem olhar para trás, mas daqui para frente, e que ajudaria a eleger mais mulheres? Eu gosto da gente discutir o número de cadeiras efetivamente, porque quando a gente tem o número suficiente de mulheres ocupando o Congresso, daí a gente pode ter uma disputa e uma discussão sobre qual mulher. Porque a gente ainda fica muito focado naquela uma única que chegou ali. Então a gente tem uma mulher presidente de comissão, uma única mulher foi presidente da República em toda a história do país. Daí a gente fica falando sobre uma pessoa. E nós mulheres somos diversas, somos múltiplas. Enquanto a gente estiver ocupando um espaço tão grande que a gente possa discutir e mostrar que somos várias, mas a gente tem que estar lá. E daí eu gosto de países que falam assim, ó, metade das cadeiras tem que ser das mulheres e metade dos homens, e daí as mais votadas sentam, os mais votados sentam. Foram os países que tiveram maior avanço em equidade de gênero na política, melhores resultados e maior rapidez nos resultados de representação e fortalecimento da democracia. A gente pode citar o México, a gente pode citar diversos países que têm caminhado nessa direção com os melhores resultados, Ruanda, Finlândia e muito desafio ainda aqui no Brasil. Então eu estou otimista, acho que a gente tem um caminho, acho que a gente tem maior consciência das pessoas, da importância dessa representação, mas um desafio muito grande. A gente olha para o Congresso Nacional, a gente nunca teve uma mulher presidente da Câmara, nem uma mulher presidente do Senado. A gente olha as principais comissões e a gente ainda está discutindo qual a pessoa que está lá, e não uma composição mais ampla. Então, eu estou comprometida com esse desafio. Agora, para isso a gente precisa convencer os homens também, afinal de contas são eles que são maioria lá, e se a gente não tiver eles do nosso lado, fica difícil, né? Passa também por você mudar um pouco aquele aspecto da velha política que domina muito o Congresso Nacional e que tem uma posição mais conservadora, uma posição majoritariamente
de homens, né? Quem está sentado nos espaços de poder quer permanecer lá. Por isso que eu acredito muito em aumentar a consciência da população sobre a importância do Congresso Nacional, a importância do seu voto, a importância de mais diversidade, porque daí a gente tem o poder de mudar as regras. Eu não espero que sozinho, sem uma pressão na população, a gente vai conseguir grandes avanços. Mas eu percebo nas últimas eleições mais pessoas se preocupando em votar em mulheres, mais pessoas preocupadas em conhecer seus candidatos. A gente teve um aumento no número de indicadores de pessoas que lembram em quem votaram. É um processo de consciência política, de educação política. Nós somos uma democracia muito recente, né? A gente tem aí 30 anos, agora 30 e poucos anos de processo de redemocratização, mas com grandes desafios que, para mim, passam pela população. Quanto mais gente estiver entendendo a importância da política, e que se a gente não gostar de política, alguém vai decidir por nós, a gente não vai conseguir transformar. Como é que foi no seu exemplo, assim, de mãe, de deputada, que já tinha antes uma trajetória no mercado de trabalho? Como é que as coisas foram acontecendo em paralelo para você? Não sou de família de político. Eu nem conhecia ninguém que já tivesse sido candidato antes, nem ninguém eleito. Quando eu quis entrar na política, eu escutei de todo mundo que eu estava muito louca. Falei, imagina, você não é da política, você nunca vai ser eleita, nunca vai dar certo. Menina, falei, menina, você... E eu acredito que a gente conseguiu mostrando que tinha um projeto possível de esperança de uma política que conecte com as pessoas normais, com as pessoas que trabalham nos seus dias a dias, com as pessoas que chegam em casa e querem cuidar da sua família, dos seus filhos, ver seus amigos, pensar outros projetos, mas que acreditam que dá para ter uma sociedade mais justa, mais conectada com os problemas do nosso tempo, uma política mais transparente, de maior participação. E eu continuo acreditando nisso, não só para o meu projeto, mas para um projeto de uma política melhor, com mais mulheres, com mais representatividade, mas com mais transparência, com melhor uso do dinheiro público, com mais possibilidades de participação. Quanto mais pessoas e mais espaços como esse. Por isso que eu fico tão feliz de ter espaços como esse que mostram pessoas que estão fazendo, que estão construindo em diversas áreas soluções possíveis. E a gente sonha junto e transforma a realidade. Isso passa também por algumas pautas que são muito sensíveis. A senhora, como mãe, teve a sensibilidade de apresentar também um projeto de lei que trata ali da questão dos celulares nas escolas. A mãe, tradicionalmente, tem um olhar mais apurado para a educação dos filhos, o que a gente espera que esteja em processo de mudança. Acredito que ainda estamos mudando, né? Ainda tem uma visão muito do pai que ajuda e não do pai que é parte ali. Como é que idealizar esse projeto de lei conversou também com essas questões cruciais que a gente fala sobre a mulher na sociedade, a mulher na educação dos filhos? Acho que é uma pergunta que fala de vários temas, né? Desde como as estruturas ainda fornecem que a mulher cuide das crianças e o homem não. Acho que um dos meus primeiros projetos que eu entreguei em grande escala no mercado de trabalho foi numa grande empresa que eu implementei a licença paternidade estendida. Porque no Brasil são 3 dias, né? São 5 dias de licença paternidade, mas corridos. Então você pode ter 3 dias só, o que é um absurdo, é muito pouco. Na comparação criar vínculo, criar seu papel de responsável de parentalidade. Isso vai lá da política do cuidado, em que a gente ainda tem instituições e políticas públicas e regras e leis que garantem uma estrutura que o peso do cuidado fica todo para a mulher. E isso gera decorrências como, por exemplo, a educação, e quanto que a gente ainda precisa avançar como país numa educação pública de qualidade, e o quanto que esse projeto de proibir celular nas escolas foi um exemplo de um projeto que juntava dados e evidências com uma paixão e uma certeza da minha responsabilidade como mãe. Os dados e evidências mostram no mundo inteiro o quanto que está impactando o aprendizado, a capacidade de atenção, a saúde mental, o desenvolvimento de relações e capacidades socioemocionais das crianças. São muitas evidências. Mas eu tinha uma paixão com isso, porque eu sabia o impacto que tem nos meus filhos, eu vejo o impacto que tem nas crianças, e eu lidei com tanta entusiasmo, tanta certeza que esse era um projeto importante, que a gente conseguiu construir uma ponte entre os lados tão polarizados. A gente teve do PL ao PSOL apoiando o nosso projeto, a gente teve mais de 50 coautores para que a gente conseguisse aprovar, e São Paulo foi o primeiro estado a proibir celular nas escolas. Como é que está a aplicação da lei? Tem alguma diferença em relação às escolas particulares e às escolas públicas? A gente tem acompanhado de perto a implementação.
É um projeto que tem uma implementação que está indo super bem, porque a gente tem como parceria os professores e as professoras, que estavam vendo o impacto disso na sala de aula, estavam vendo quantos os alunos estavam aprendendo menos, e são favoráveis à oportunidade dos alunos terem uma escola sem celular. Então, a gente tem acompanhado com bastante alegria a implementação. No começo, os adolescentes me odiavam. Tinha meme, tinha ameaça. Nada que tirou o celular deles. A gente recebia cada coisa lá no gabinete. Mas a gente começou a receber vários relatos agora, menos de 2 meses depois da implementação, agradecendo, falando o quanto que está sendo bom, de pais falando eu era contra, queria falar com meu filho, mas agora eu estou vendo o benefício, eu estou vendo como ele consegue prestar mais atenção. E a gente tinha uma expectativa que ia demorar 6 meses para as pessoas verem os benefícios. A gente está no 2º mês e a gente já está vendo que faz um resultado, tem um impacto bom. Então a gente está animado. Tá, a gente chegou então na reta final aqui do nosso podcast, aquele momento em que a gente faz 5 perguntinhas em 1 minuto, valendo a partir de agora. Uma característica sua que te fez chegar onde você está hoje? Acho que eu sou otimista e determinada. Uma coisa que você faria de diferente na sua carreira? Eu gosto de dizer que eu não faria nada diferente, porque se eu fizesse alguma coisa diferente, eu não chegaria até aqui. Mas cada coisa que eu fiz de errado me deu um bom aprendizado. Se você fosse presidente, tivesse todo o poder nas mãos, qual a primeira lei que sancionaria amanhã? Eu acho que a gente precisa de uma reforma política no país. Qual o principal desafio do Brasil hoje em uma palavra? Estratégia. Quem é a figura brasileira que mais te inspira? Marina Silva, essa é fácil. Essa eu imaginei. Essa foi fácil. Muito obrigada, deputada. Obrigada a você, é um prazer. Obrigada por abrir espaço para que a gente aproxime a política das pessoas. Eu acho que é a melhor forma para a gente transformar. Com certeza, muito obrigada. E no tempo. Muito obrigada por acompanhar mais um episódio do Esfera Cast. Não se esqueça de nos seguir neste e em outros canais. Os links estão aqui na descrição. Até o próximo.